Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast. Estamos muito felizes com esse momento incrível, né, Gláucia? Estamos com uma convidada muito especial. Com certeza, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês, sempre trazendo assim, assuntos verdadeiros, a vida real, como ela é, não escondendo nada. A gente não vem aqui para mostrar nenhum conto de fadas, né? Mas para mostrar para vocês mulheres que nos inspiram, mulheres que nós temos tido como mulheres inspiradoras para nós, e nós queremos compartilhar com cada um que vai nos ver aqui. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida pastora Aline Almeida, né? A Xará. A Xará. Uma mulher incrível que tem nos inspirado. Estamos muito felizes por te ter aqui. Uma mulher que é pastora, que é mãe, que é, né, esposa, que dá conta de tantas coisas, né? E hoje, mulher real, verdade. Que tem vivido tantos desafios, né? Como nós, como todas nós, né? E hoje a gente quer não só te apresentar aqui com as nossas palavras, mas nós queremos muito que você se apresente e fale para nós um pouquinho aí de quem é, né, a Aline, né? Gente, primeiro, eu estou muito assim, me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês nesta mesa. Duas mulheres que me inspiram, com certeza. A Aline, que eu tenho conhecido a cada dia mais, né, Aline? Esses dias foi lá nos visitar também na igreja. A Gláucia, que a gente já se conhece há uns anos, né, Gláucia? E eu admiro muito também você, tudo que Deus tem feito na sua vida. E assim, estou muito grata de estar aqui hoje participando desse podcast, me sentindo honrada pelo convite. Então, eu sou a Aline Almeida, eu nasci na década de 80, não vou falar mais, né, Aline? Minha xará lá da época do nome Aline, o nome famoso da época. E eu nasci na cidade de Resende, do Rio de Janeiro. Uma cidadezinha, hoje já está com mais de 120 mil habitantes, mas é o interior do Rio, é uns 200 quilômetros daqui, de Duque de Caxias. É uma cidade que eu tenho muito amor. Eu nasci numa família não cristã. Eu fui criada sem conhecer Jesus, sem conhecer o Evangelho. E hoje eu sou mãe de 3 crianças. Sou apaixonada pelos meus filhos, que é a Anabela, tem 12 anos. Tenho o Levi, de 3 aninhos, e a Serena, de 9 anos. As duas nasceram lá em Minas, nasceram em Nova Lima. E o Levi já nasceu em Niterói, foi num outro tempo da nossa vida. Sou casada, muito bem casada. O amor da minha vida, meu amor de adolescência, que é o Leandro. Leandro Almeida. E hoje eu pastoreio uma igreja, a Igreja Saudável Caxias. Já fica o convite aí para você. Vai nos visitar. Sou muito grata, assim, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tantos desafios, né, como mulher. Deus vai derramando uma graça especial para a gente administrar. Mas de tudo, assim, o meu lema é: Deus, quero te servir, quero te obedecer, fazer a sua vontade. E assim, essa é a nossa vida. Desde que eu fui crescendo e conheci o Evangelho, eu me converti. Eu tinha 17 anos. E daí, a partir desse dia, a minha vida realmente nunca mais foi a mesma. Eu lembro que foi numa manhã, o Leandro, eu já namorava o meu marido, e ele me mandou uma mensagem me convidando para ir num culto. Era um culto de jovens. Falei, nossa, ir na igreja? Pensei assim, será que vai ser legal? Né? Eu não tinha essa vida com Deus e tudo, mas eu tinha sede de Deus. Mas eu não sabia, às vezes, aonde encontrar. Aí o Leandro me faz esse convite, ele, eu vou ir te buscar pra gente ir para um culto de jovens que a minha irmã já tinha me convidado. Eu falei, então tá bom, a gente vai. E aí, ele me buscou e chegou nesse culto de jovens, eu muito distraída, vendo o ministério de dança. Eu falei, nossa, que coisa linda. E bem distraída assim, aí o pastor faz o apelo. E eu lembro só do versículo que marcou a nossa conversão, né? E é o versículo de Tiago que fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aí, quando eu olho para o lado, tá o meu namorado chorando, desesperado. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Por que ele está chorando tanto? E naquele dia foi um encontro com Deus que ele teve.
E ele falou assim, eu vou lá na frente, eu preciso desse compromisso com Deus. E ele foi lá entregar a vida dele para Jesus naquele dia, naquela noite, naquele encontro de jovens. E eu fiquei sentada no primeiro momento, eu falei, eu vou também, eu quero esse Jesus aí, ele é tão bom assim. E eu muito assim, sem entender muito o que eu estava fazendo, eu fui atrás. Naquela noite, a nossa vida já foi assim, vivendo uma reviravolta. E já namorávamos há 1 ano. Eu já tô falando demais, né? Já tô indo te ver. E naquela noite, o Leandro já foi batizado no Espírito Santo. E eu, sem entendimento e conhecimento, eu falei, ele tá endemoniado. Eu vou pedir ajuda. Aí a minha cunhada veio e orou com a gente. Não, é o Espírito Santo. Ela foi explicando algumas coisas. E no dia seguinte, meu coração já estava assim, ardendo de vontade de conhecer mais. Falei, que Jesus é esse? Que chega e já muda o nosso desejo. Algumas coisas foram acontecendo muito intensamente. Sim. Primeiro com o Leandro e depois comigo. E ele tocava numa banda de pagode da nossa cidade. E naquela noite ele já pediu para o pastor, que é um pastor que ele nem conhecia, que era um pastor convidado daquela conferência de jovens, né, daquele congresso, pediu um conselho, pastor, amanhã, que é domingo, tem um show para eu fazer, mas eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Eu falei, gente, como assim? Tava tudo certo hoje de manhã, mas agora à noite ele já mudou. Eu tava meio sem entender. E o pastor falou assim para ele, Leandro, você tem um compromisso? Você vai nesse compromisso e você vai falar para esses meninos da banda o que você viveu hoje, nessa noite de sábado. E lá eles vão entender o porquê você não vai continuar mais. E foi assim. Ele falou, compartilhou e ele já saiu da banda. Falei assim, eu não quero mais tocar lá fora, eu quero tocar para Deus. E ele já mudou radicalmente. Aí na segunda de manhã, 7 da manhã, o Leandro me liga. Eu tô aqui na reunião de oração da minha igreja, da igreja que a gente aceitou, que eram os pastores Muito rápido. Foi rápido. nos apoiariam ali, né? Foi a igreja metodista lá no Jardim Primavera, em Resende. E aí ele já estava na reunião das irmãs do Coque. E as irmãs já revelando coisa que a gente vive hoje. Uau. É algo sobrenatural, assim. Né? Deus é incrível, e eu com aquela sede de estar junto, e minha mãe muito rigorosa. Tipo, era só meu namorado, então ela não liberava, assim, pra gente se ver com frequência. Era só final de semana, né? E aí, por fim, eu comecei a ir pros cultos, né? Então, fui a cada dia me apaixonando por Jesus e compreendendo, entendendo quem esse Jesus é, aquele que me resgatou, que trouxe sentido para quem eu era, né? Aline, quem é você, Aline? Você é escolhida, você é amada, você é separada. E a partir daí eu comecei a entender o meu valor, comecei a entender os planos de Deus para nós, mas num processo, né? Sim. Ainda era adolescente, a gente vai amadurecendo. Sim. E vivemos muitas coisas. É isso que eu queria perguntar. Como que foi para você fazer essa mudança, né, com 17 anos? Então, como que foi para você encontrar Jesus? Entender o que era uma conversão, entender o que era caminhar com Jesus, né? Você, como falou aqui agora, você não vem de uma família cristã. Uhum. Então, foi uma novidade para você chegar ali, naquela igreja. E como foi para você ir evoluindo nessa caminhada cristã? Né? A gente tem tantos adolescentes que podem estar aqui nos ouvindo, tantas jovens que nos ouvem, e que às vezes falam, mas ser crente não é coisa de jovem, ser cristão não é coisa para adolescente, né? E aí a gente... Como foi para você essa conversão aos 17 anos de idade? Eu sempre, assim, eu não conhecia a Bíblia. Conhecia alguns versículos soltos, eu queria muito aprender. Então, nesse processo, começou uma sede dentro de mim por Jesus. Falei, eu quero conhecer esse Jesus, não é possível que às vezes tinha alguns preconceitos de igrejas, sabe? Eu lembro que estava no auge algumas falações, até pela televisão, falando mal de igreja evangélica. Então, a gente, muito novinho, você pega só aquela informação sem criticar, né? Será que é isso mesmo que eles estão falando? E aí, eu falei, eu me abri, conheci a minha cunhada, a família do Leandro, pessoas tão, assim, íntegras, que eu me inspirava já, que eu já admirava. Falei, não é possível, que não é algo bom. Se a minha cunhada está aqui, se o tio do Leandro, eu pensava dessa forma, né? Eu tentava analisar de uma forma mais crítica, mais racional. Falei assim, não é possível que não seja algo bom, eu quero conhecer mais, né? E eu lembro que a minha mãe ficava assim, porque a gente teve... testemunhos ruins de pessoas cristãs. Então, na família,
uma pessoa específica não dava um bom testemunho. Então, eu achava que todos eram igual àquela pessoa, o comportamento. Mas e aí, a gente foi vivendo com Jesus. Eu lembro que a minha mãe, no início, falava assim, Aline, você é adolescente. A minha mãe mesmo, tadinha, sem sabedoria, ela me induzia a não continuar na igreja. Sim. Porque faltava também para ela o discernimento, né? Você é adolescente, você vai ter que usar saia longa. E ela começou a falar assim, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Será que é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero Jesus, mãe. E eu fui mergulhando. Eu acho que um apoio muito grande foi o próprio meu namorado, né? E ele apaixonado por Jesus. Eu falei assim, não é possível. Eu ficava tentando entender ali se tinha alguma coisa errada. E aquilo, a cada dia, me aproximava mais. E eu via que Jesus estava ali, estava fazendo sentido para minha vida, me fazia muito bem, me envolver com jovens da igreja, fazia sentido para mim. E o meu namorado, apaixonadérrimo por Jesus. E eu lembro que eu ia para casa dele no final de semana, no sábado. Ele me buscava, depois ele me levava em casa. Mas eu chegava lá, cadê o Leandro? Sumiu. Tava conversando com a minha sogra, o Leandro estava preparando o estudo bíblico. Já foi tão intenso assim, que ele já começava, ele já foi servir de uma forma muito intensa também na igreja. Sim. E Deus deu o dom de mestre, aí ele já ia lá, já preparava os estudos. E eu falava assim, que delícia olhar para o meu namorado e ver ele com essa sede, sabe? Com essa paixão por Jesus. E aí começou as nossas experiências com Deus, a gente experimentando ouvir a voz de Deus. Falei, Deus pode falar comigo? Será que é possível? Quem sou eu para ouvir a voz de Deus, do Todo-Poderoso? Né? E dentro da igreja, isso era muito claro, né? Não, Deus se relaciona com a gente. Eu, como assim? E eu comecei a conhecer a Bíblia. Então, aquilo tudo foi aumentando o meu desejo por Jesus. Então, na minha adolescência, eu vi que foi a melhor escolha que eu fiz, foi mergulhar em Jesus. Aí tinha os acampamentos da igreja, isso tudo me boa, né? me guardou muito. Época de acampamento. Maravilhoso. Jovens, sim. Hoje ainda tem muitas igrejas, né, que fazem esses encontros. A igreja de vocês fazem esses encontros, também, né? faz. Então, assim, eu acho muito legal, principalmente para os jovens, porque se sentem acolhidos, né? Se sentem abraçados pela E igreja. as conexões que as formam, conexões né? que... Quando a gente forma conexão, aliança é algo que vai fazer a gente permanecer, né? A comunhão é muito importante. Com certeza, é uma coisa que eu observei, que eu achei muito legal, porque foi muito intenso, né? Intenso. E eu acredito que já é algo assim, é diferente, né? Nem todo mundo é assim. E hoje em dia eu tenho visto muito uma luta, eu liderei jovens nos últimos 2 anos, e eu percebo uma luta muito grande da gente com relação à conversão verdadeira, né? A gente vê que né? não tem hoje uma barreira que a gente encontra, sabe? E não sei se a questão da tecnologia, da mídia, como a gente estava falando antes, né? Nos bastidores sobre isso, não sei se hoje essa ferramenta tem causado uma barreira maior para o evangelho chegar nos jovens, para, sabe? Para eles acreditarem igual a gente acreditava. Acho que tem muitas propostas, Sabe? né? São Isso muitas e aí, ao mesmo tempo que é bom, distrai. Acho que ao mesmo tempo que aproxima, distrai também. Porque quando Aí o jovem traz- está começando a entender aquilo ali, vem uma outra informação. Vem, E aí exatamente. vem uma outra informação. E aí, como é uma fase de identidade, então é aquela fase assim, tantas informações, como é que eu formo a minha identidade agora? E a né? banalização que está acontecendo na rede social com o nome do evangelho tem causado isso de não dar voz, de não dar ideia. Ah, sabe? não é igreja, interessante. ouvi pastor falar, ouvi esses ideais da igreja, banalização. Eu vejo até que a internet, ela traz um acesso muito bom, porque divulga, você pode falar a palavra. No meu Instagram, às vezes eu olho assim e falo assim, não, o que eu vou postar vai edificar ou não vai? Eu sempre faço essa pergunta para mim. Não vai edificar, então eu nem vou postar, é só uma foto. Não, eu quero postar algo que edifique. Sim. Mas assim, algo que eu percebo também até com jovens, é a superficialidade, que é uma característica do nosso tempo, né? Exato. Aí ele não quer congregar,
porque congregar, eu vou ter que sair de casa, ou então vou ter um trabalho maior, mas eu posso assistir o pastor no YouTube. Só que o pastor do YouTube, ele não vai te confrontar. Às vezes ele não vai te olhar no olho e falar assim, olha, esse pecado aí vai te matar, esse pecado vai te fazer mal, né? Mas o pastor do YouTube vai pastorear, ele não vai pastorear, ele vai pregar, ele vai fluir ali. E a palavra maravilhosa, com aquelas frases de efeito, de uma forma geral. Funciona, assim, mas não vai gerar transformação. Igual hoje na nossa igreja. Toda semana a gente faz uma reunião com os voluntários da igreja. Toda semana tem GC na igreja, que é a forma que a gente faz o discipulado também. E a gente fala muito sobre mesa, né? O momento de mesa é o momento do discipulado. É o momento que você vai rasgar o seu coração. Aí tem tantos casos. Eu lembro do caso de uma pessoa que pensou em sair da igreja por uma situação específica que ela teve um desconforto com uma outra pessoa. E aí, pelo telefone, ela não se abriu tanto, mas a gente chamou ela para sentar na mesa. Senta aqui, vamos te ouvir. E ali ela se rasgou o coração. E a gente foi entender o coração dela. E aí, a partir daquele momento, nós começamos a direcioná-la, né? Que na mesa o discipulado acontece, a pessoa rasga o coração. E acontece o pastoreio também, de fato, né? Então, hoje a gente percebe, assim, o jovem muito superficial, né? Não querendo se aprofundar, porque se aprofundar, às vezes vai gerar um desconforto. Peraí, a pastora vai me cobrar, eu não quero, né? Lá na igreja eu tenho que seguir um horário, eu não estou afim disso, né? E na nossa época, eu acredito que tem muitos jovens hoje também sedentos, mas eles precisam estar posicionados, né? E comprometidos, né? Se eu não estiver comprometido, qualquer coisa vai me distrair. Né? Se eu não souber para onde eu quero ir, qualquer vento vai me conduzir. Então, a gente tinha isso na nossa época, uma convicção, eu quero Jesus. Ao ponto de, depois de um tempo, o Leandro, ele teve uma direção de Deus para ir para Belo Horizonte fazer seminário. E aí, meu namorado vai embora. E eu lembro que alguns amigos do trabalho, eu trabalhava numa farmácia na minha cidade, alguns amigos falaram assim, Aline, o seu namorado vai te deixar. Falei assim, não, ele vai cumprir uma missão, ele vai fazer o seminário. E eu lembro de um amigo, olha, Belo Horizonte tem as mulheres mais bonitas do Brasil. E eles falando várias coisas assim para eu ficar, né, triste. E acaba que eu fiquei triste porque ele estava distante do namorado. Mas uma coisa, eu tinha uma convicção no meu coração. Eu falei assim, ó, primeiro o meu compromisso, e o compromisso dele é com Jesus. Depois comigo e com o outro, né? Agora, se ele falhar lá, ele vai falhar com Jesus e ele que vai se dar mal, né? Então, a gente tem um compromisso, em primeiro lugar, com Jesus. Então, eu vi que a nossa vida ali na igreja trouxe muito essa, talvez, maturidade, né? Que a gente vai amadurecendo a cada dia. Sempre tem muito mais para amadurecer e crescer, mas ali eu aprendi muito, assim, que Jesus é o mais importante na minha vida, né? Ele é muito mais importante que meu namorado na época, né? E a palavra fala que depois que a gente casa, aí sim a gente vai dividindo as tarefas, priorizando o marido, priorizando as coisas de Deus. Mas naquela época eu tentava trazer isso. O meu compromisso primeiro é com o Senhor. Então isso me trazia uma paz também sobre o relacionamento. Você tinha certeza do propósito, né? Certeza do propósito. Isso é muito importante. Você falou uma coisa que eu acho que, assim, como nós, como mãe, como pais, eu acho que é muito importante isso, porque você estava falando de o jovem hoje se posicionar. Eu acho que a família, ela tem um papel muito fundamental nisso. Tem. Sabe? A família, onde já tem uma base cristã, tem muito esse papel de trazer para o jovem essa identidade de ser um jovem cristão. Muitas das vezes, o que você falou, na minha família teve uma única pessoa que não deu testemunho. E aí você imagina se essa única pessoa que não dá o testemunho é uma mãe ou um pai. Então, como que esse jovem, ele vai querer ter essa paixão por Jesus? Como que ele vai querer ter essa conexão com Jesus, com a igreja, né? Se o que ele conhece de Jesus não é algo que é bom para ele. Então, acho que como pai, como mãe, isso é muito importante, né? Eu acho que seria legal, assim, a gente falar um pouco sobre isso para os pais, sabe? Como a gente conduz os nossos filhos nessa... Eu tô indo à frente. Às vezes eu atropelo.
Porque, assim, a gente precisa, né, trazer isso, essa responsabilidade para os pais, porque acabou jogando um pouco para a internet, sabe? Ah, não, mas aí já tem um pastor falando. Ah, mas aí ele já tem todas as informações no celular, para que eu vou ficar falando? E não, nós, como pais, a gente estava falando isso antes de chegar, né, no nosso bate-papo. Né, que, assim, a gente precisa falar para os nossos filhos qual é a nossa cultura, qual é a nossa identidade, para quando eles chegarem lá fora, eles entenderem. Exatamente. E nós não estamos dando nem essa oportunidade deles entenderem qual é a minha postura, qual é a postura da minha família, né? A palavra fala lá em Deuteronômio, eu não lembro exatamente a referência, sobre ensinar os nossos filhos ao levantar, ao se assentar, ao deitar. Então, o tempo todo a gente tem essa missão de inculcar a palavra de Deus na vida deles, né? A gente não é mãe perfeita, a gente estava até falando sobre isso, a gente se cobra muito, né, para ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai, né, ter a melhor referência. A gente sabe que a gente vai falhar, né? Mas a gente tem uma missão. Eu preciso ensinar a palavra para o meu filho. Não adianta só querer colocar numa escola cristã e falar, as tias da escola vão ensinar. Porque tá numa escola cristã, já fica lá o dia todo, né? Às vezes é muito cômodo. Mas é fato que aquilo que a gente ensina é o que eles vão viver pro dia a dia. Eu, com 3 crianças, eu falo, Deus, me dá sabedoria, né? Tem dia que eu me estresso, eu dou uns gritinhos lá em casa. Eu falo, não é o normal, não é o que você quer, mas a gente vai falhar, né? Mas é o dia a dia. É o dia a dia. Né? Às vezes a criança não obedece. Filho de pastor não é pastorzinho, né? Eles estão sendo ali cuidados, ensinados. E a gente tenta, assim, a melhor forma, né? Eu penso, Aline, Gláucia, é sermos o exemplo. Né? Falar algo que a gente não vive vai pesar também, né? Ah, leia a Bíblia, mas eles nunca me veem lendo. E às vezes eu faço de propósito, eles veem eu lendo, veem eu orando, para que eles se inspirem também, né? E toda oportunidade que eu tenho, eu coloco ali. É a palavra, ensino, deitando com o Levi. Tem dia que eu tô aguentando mais. Ele, mãe, conta pra minha história. Que a gente vai criando o hábito, daqui a pouco a criança te cobra. Sim. Né? Eu tô com sono, mas eu vou lá e conto. Às vezes parece que a gente não vai ter resultado. Mas, por exemplo, agora a minha filha de 12 anos, que já demonstra um pouco mais da personalidade, que já foi mais formada, eu vejo ela apaixonada por Jesus. E eu sou muito grata a Deus e oro para que isso permaneça sempre, cresça, né? Mas eu falo, alguma coisa que eu fiz deu resultado bom, né? Ela tem um painel no quarto dela que ela coloca vários planos. E o plano dela já para os estudos é fazer um seminário teológico em Dallas. Ela sonha alto. Eu falei, filha, sonha alto, porque o nosso Deus... Ele é um Deus grande, ele pode fazer, né? Aí tá lá no desenhozinho, ela faz o desenho profético, o aviãozinho indo para Dallas, que é o Cefenai, é uma escola lá. E ela estuda, esses dias ela tá sentada no computador, vendo o Google, a área do seminário. Ela, mãe, olha aqui como que é. E ela fica gerando esse sonho, parece que vai crescendo dentro dela. Eu não sei nada sobre o seminário, e ela já sabe muitas coisas. Falei, ai, que interessante isso, né? Eu vejo que tem tido resultado, mas é desafiador, não é fácil. É uma escolha diária, né? Sim, é algo que eu vejo a Aline falando, as Alinhas aí falando. As Alinhas. Mas é algo que eu tenho falado muito com os pais, saiba onde você quer ver o seu filho chegar. Não dê mole com isso. O seu filho é uma flecha. E é você quem está enviando essa flecha. É você quem está alçando e tirando da aljava e lançando essa flecha. Porque eu vejo muito exatamente os pais perdidos, querendo fazer algo mirabolante com os filhos, só que eles não são. Então, quando você lançar e você saber onde seu filho quer chegar, é exatamente sobre isso. Sobre você ser primeiro. Sobre quem você é. Você não precisa ter dúvida disso. Seja. Porque o seu filho vai ser arrastado para o que você é. É fato isso. Não é? Vai ser impulsionado. Isso está no seu DNA. Outra coisa que eu encorajo os pais, eu falo, você tem tudo que o seu filho, que a sua filha precisa. Deus colocou tudo em você. Não tem ninguém na face dessa terra que vá fazer e trazer o melhor para a vida dos seus filhos do que você. Então, eu acho que Satanás fica o tempo todo tentando roubar isso, né?
tentando tirar com as distrações, que foi o que vocês falaram. É muito importante isso, nós identificarmos. Eu já tive guerras na minha casa espirituais com os meus filhos e Deus me mostrar aquele tipo de atuação que estava acontecendo ali, maligna, sabe? Abrir os olhos. E foi muito forte. O meu filho, ele tinha medo de ir na porta. A gente estava aqui, ele não ia pegar água na cozinha. Se a gente estivesse na sala, a gente tinha que estar no mesmo lugar e ir com ele. E aí eu lembro que eu orei e falei assim, esse menino tá crescendo. Ele já tá aí com seus 8 aninhos na época. Daqui a pouco ele tá um pré-adolescente. E aí ele vai começar a ter problemas maiores com isso. Então, assim, comecei a me despertar para aquilo e orar. E foi uma experiência muito incrível, porque eu peguei para orar com ele todo dia à noite, orando e tal. E naquela semana que a gente fez as orações, eu tive um sonho exatamente disso, gente. Isso é real, isso acontece. E eu vi no sonho, eu entrava no quarto dele, na madrugada, e eu olhava para ele dormindo, e de repente um homem empoeirado vinha do canto da parede. Foi assim o sonho. E aí eu identifiquei aquilo, eu falei, esse espírito maligno que está atuando, trazendo esse medo para ele, perturbando essa criança. E aí eu orei repreendendo aquilo. No sonho eu já expulsava e ele saía. E aí eu orei repreendendo. Gente, foi assim, surreal. Depois daquele dia, mudou. Acabou. Olha só. Ele não teve mais esse medo. Sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade. Algo que eu percebo também é que o tempo passa muito rápido. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, vou esperar um pouquinho para investir em algumas coisas, vou esperar. E quando você vê, já virou, né? Já passou. E seu filho já não tem mais desejo por aquilo. Eu lembro que uma vez uma mãe chegou desesperada, pastor, eu preciso da sua ajuda. Uma menina tão novinha, na época tinha 10 anos, ela já estava com desejos homossexuais. E ela desesperada, e a gente ali como igreja com várias atividades para as crianças ali também se envolverem. Falei assim, vem para cá, vamos aproximá-la desse grupo. E ela veio, e foi muito bom para ela, né? Mas às vezes a gente vai jogando para depois. Só que quando você vê, a criança cresce muito rápido. E eu peço para Deus isso mesmo, o tempo todo Deus dá sabedoria. A gente nunca vai ser a mãe perfeita, o pai perfeito. É uma mas as oportunidades, a gente tem que enxertar eles, né, naquilo que vai dar vida. E a gente vai entender essa responsabilidade de pai e mãe. Exato. É essencial essa responsabilidade. É um presente de Deus, não é um fardo pesado, não é um castigo. Deus coloca, ele nos dá essa graça, né? Exatamente. E eu acho que tem uma frase que eu acho que acaba muito com a responsabilidade do pai e da mãe. É aquela frase, isso é coisa da idade. Foi o que você falou. Aos 10 anos. Mas isso é coisa da idade. Mas isso é coisa da idade. E aí quando você vê uma criança de 10 anos que já está com 15... e que aí já não é mais coisa da idade. Exatamente. E aí a gente vai deixando. Então, eu acho que essa frase sempre é coisa da idade. Não, nem tudo é coisa da idade. Exatamente. Nem tudo é a identidade da criança. Porque, assim, quando a gente está crescendo, o primeiro núcleo que a gente conhece é a nossa família, a nossa casa. Depois a escola, a igreja, e aí já vai pegando ali da família, quem vai ser os primos que vão ser mais próximos, e aí na escola quem vão ser os amiguinhos mais próximos, e aí na igreja, e aí ele vai criando aquela tribo. Exatamente. E aí vai criando aquela tribo. E aí quando não se tem uma base, não se tem uma identidade, qual é a tribo que meu filho está se identificando? Ele pode ficar perdido, né? Perdido. E às vezes a gente precisa ser muito intencional, né? Você tá vendo que as coisas estão indo para um lado que você não tá feliz, esteja intencional, traz ele para outro ambiente. Até comentando com vocês que a gente viveu uma transição da igreja há 3 meses, começamos uma nova igreja, e com isso a Anabela, de 12 anos, sentiu muito. E a gente, como mãe, fica sofrendo que vê o filho sofrendo, né? A gente fica triste por eles. E intencionalmente, eu falei assim, o GC, que é o grupo de discipulado da nossa igreja, de conexão, vai acontecer aqui em casa, o de adolescentes. Porque daí vai ser uma estratégia para que ela se sinta mais parte. Então, hoje tem acontecido lá em casa já há uns 2 meses e pouquinho, e tem sido muito bom para ela. Eu sei que também acaba que para mim a do meio, que é a Serena também, abrange, as crianças ficam na expectativa. Quem vai vir no GC hoje? Aí tem um lanche depois, aí tem momento de música, aí tem o dia que é o GC, que não tem o compromisso
aquele compromisso, né, metódico. Eles brincam, vão pra piscina. Então, assim, intencionalmente, nós como pais, a gente tem que ser cirúrgico, né? Exato. Tá vendo que tem uma necessidade? Não, eu não vou deixar passar, vamos resolver isso agora. E a gente vai preservar, porque já os filhos estão casando, estão indo embora. Em nome de Jesus, eles vão ter bons casamentos, né? É algo que eu já oro também pelos meus filhos. Mas eu acho que a educação é algo desafiador, né? A gente precisa estar muito firme o tempo todo. E a gente vai falhar, mas a gente vai acertar também. Acertar E eu vou falar mais uma vez, né? O João falou isso, eu falei isso na semana passada. Ele falou, meu filho, ele falou isso, ele falou, mãe, a gente não acerta todo dia, a gente não erra todo dia. A vida é assim. Resumiu. Com 7 anos. Ele disse, eu acho que é isso. Porque eu errei com ele, fui pedir perdão e ele falou isso para mim. A gente não erra todo dia, a gente não acerta todo dia. E a vida é assim. E eu falei, como que criança tem essa pureza, né? Tem. Eu ali me sentindo culpada de Resolveu tão rápido. Sim. E em 1 minuto ele resumiu para mim qual foi a minha realidade naquele Que momento e ótimo. qual é a realidade nossa. Eu acho que a criança, ela tem isso. Eu acho que ela traz pra gente uma praticidade que nós adultos, às vezes, a gente complica demais. Exatamente. Né? A gente fica tentando arranjar... A gente dá muita volta, A gente né? fica tentando fazer uma coisa mirabolante e tal, e ela só está esperando um abraço Simples, né? só está esperando um convite para um lanche, e aí a gente fica naquela coisa do, sabe, do Sim. incrível, de sensação. Não é Eu à acho toa. legal. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sim. Mas, assim, é algo que a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar, porque isso aqui mostra para eles tantas coisas grandiosas que, às vezes, eles querem o que está perto deles, algo que é simples, né? É verdade. E aí você estava falando aqui agora de ter... Tem 3 filhos, né? 3 filhos. Tem 2. Eu falo que quando a gente sai é uma caravana, já acho. É um movimento bom. Então, assim, não falta atividades em casa, né? Mas Verdade. como foi para você, assim? Você sempre pensou em ter uma família grande ou não? Foi algo que foi acontecendo? Eu sempre pensei em uma família grande. Eu sempre falava assim, ó, na mesa de Natal, eu quero que a minha família preencha a mesa toda. Então, se for pensar numa mesa de 6 lugares, ainda falta um. A gente ainda fica em cima do muro se vai ter o 4º filho, né? Não sabe, a gente não tem certeza ainda, mas tá mais certo que não. A gente pode trazer uns convidados, né, pra mesa. Mas, assim, eu sempre admirei família grande, eu sempre gostei disso, sempre foi o meu desejo. Eu sempre ouvi assim, Aline, você vai ter o primeiro, você vai desanimar. E, na verdade, nunca desanimei, eu sempre amei ser mãe, né? Aí tem os desafios do dia a dia, que às vezes faz a gente falar assim, nossa, mais um não dá. Mas quando a gente coloca o nosso coração em Deus... Nosso coração se enche de paz, né? Que entende que Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que provê. Eu lembro que quando a gente teve a Anabela, se fosse olhar, assim, fazer os cálculos na planilha, a gente não tinha condição para ter a Anabela. Aí Deus mandou a Anabela, nossa condição melhorou. Falei, olha que interessante, a gente dá um passe e Deus vai lá e Ele supre tudo aquilo, né? A gente teve a Serena da mesma forma. Eu lembro que eu tinha doado todas as roupinhas da Anabela. Falei assim, eu fui tão abençoada, eu quero abençoar também. Só que eu fui muito rápida. Eu nem tinha pensado no 2º filho, logo eu engravidei, eu já não tinha mais nada de enxoval em casa. Eu falei, gente, acho que as pessoas já pensavam, não, a Aline já vai ter, porque já tem uma filha, né? E na fase da Serena, eu passei mais aperto. Foi uma outra fase da nossa vida, que a gente investiu num apartamento... E aí a gente viu que tudo apertou muito, a gente fica brincando que quase vendeu um rim para pagar o apartamento, o sonho da casa própria, né? Sim. E aí a Serena veio com uma fase que foi muito apertada, assim, na nossa vida. Mas Deus veio e proveu mais. Aí com o Levi também a gente viveu o sobrenatural. Então, assim, quando a gente coloca o nosso olhar para o Senhor, na dependência dEle, Ele supre tudo, Ele supre. Então, eu não penso assim, eu vou ter filho. Claro que não é nada irresponsável, né? Sim. Mas eu vou ter filho e coloca só nas minhas condições. Não, coloco para Deus, a gente ora, conversa com o Senhor e isso realmente nos fortalece. Mas eu sou eu sou um pouco fora da curva, né? Que geralmente a mulherada, nos 2 está o ideal. Já achei você incrível, só de você pensar no 4º filho. Se você não tiver, assim, meu Tudo Deus. normal, você está disposta, no nosso tempo. só de você estar disposta ao 4, isso aí já é... Às vezes ainda gera dúvida, gente, mas Sim.
A maternidade eu penso muito no futuro, sabe? O futuro que pode me trazer um bom retorno. Eu creio. Porque eu já vou estar mais velhinha, os filhos grandes, a família crescendo, os netos vindo, né? Então, assim, eu creio que vai ser um futuro glorioso. Eu falei, por isso vale a pena ter mais um hoje para a família estar maior lá na frente. Natal vai ser bem Natal vai ser recheado. Natal, Ano Novo. As datas festivas, né? E outra, né? É engraçado, quando a família é grande assim, todo mês você tem um aniversário pra ir. Tem sempre Exatamente. Mas algo também que gerou muito no meu coração é que assim que a gente casou, eu já casei em Belo Horizonte. Então, a minha vida toda, assim, de casada, eu já morei longe da minha família. Então, acho que isso também pesa um pouco. Sempre de sentir falta da família. Eu lembro que ter todo mundo em volta ali. sempre tá muito sozinha. Datas comemorativas, eu lembro que teve um Dia das Mães que me marcou muito. Que eu estava sozinha no meu apartamento. E olhando pela janela, falei, parecia cena de filme. Olhando pela janela, vendo as janelas dos apartamentos, todo mundo das mesas cheias. E eu ali sozinha. E olhando nesse dia, tinha um compromisso, teve uma agenda que eu lembro que ele não conseguiu cancelar. E eu me senti assim, Deus, o Senhor me trouxe para esse lugar. Mas sabe quando você tem convicção que você está no lugar certo? Mas você passa os seus desertos, né? Sim. E eu tô aqui sozinha num dia, eu queria tanto estar com a minha mãe, mas eu chorava. E se deixar, eu vou lembrando, se deixar eu choro, né? Emocionada. Mas eu fiquei emocionada. E eu lembro que estava com a Anabela no colo, a Serena, e sozinha. Então eu falei assim, é tão bom ter uma família, né? Ter a quem pertencer, ter uma mesa para sentar. Então isso para mim tem muito valor. Sim. Que eu amo o ministério pastoral por isso também. Eu vejo que às vezes chegam muitas pessoas ali sozinhas, né? Sozinhas, perdidas. Essa semana mesmo eu abracei uma moça, ela, pastora, esse é o único lugar que eu consigo vir sozinha. Tá passando por um processo de depressão, se cortando. Ela não consegue sair de casa, mas consegue ir à igreja. E ali a gente pode acolhê-la, abraçá-la, né? A gente precisa de família. Deus nos criou com esse propósito, né? A gente precisa ter alguém, abraçar, porque sozinha a gente não dá conta. A gente não consegue. Sim, nós precisamos desse contato, né, com o outro, né? Acho que é muito legal quando a Bíblia fala de nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Quer dizer muito mais do que a gente pensa. Sim. A gente vê por essa necessidade que nós temos de ter alguém perto. Então, isso está linkado, tá? Tem a ver, tem uma conexão com esse amar o próximo como eu me amo, que é o mesmo que o que você entrega para os seus filhos, sabe? É quem você é. Exatamente. Então, assim, você tem que se amar primeiro. Para você entregar o melhor amor para o próximo. Né? Então, o nível de Jesus sempre eleva, né? Ele te puxa lá para cima. Ele sempre nos leva além do que a gente imagina que a gente pode ir. Exatamente. Né? E eu acho que também tem o contrário, para a gente também não colocar no outro uma dependência que a gente não conhece, não consegue reconhecer esse amor. Porque às vezes a gente coloca tanto amor no outro. Exatamente. E a gente não consegue. Se anula, né? Se anula. Né? Quantas pessoas que se olham no espelho hoje não se amam, mas dizem que conseguem amar os filhos, conseguem amar o marido. Eu acho que assim, não é que não consiga, mas é um amor que está adormecido. Ele tá sem identificação. Isso. Porque assim, não tem como você amar o outro, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor, ela é certa. Então, se ele está dizendo que você precisa se amar o outro como a si mesmo, então não tem como ser errado. Então, se você olha no espelho e você não consegue se amar, você olha para o outro e está entregando aquele amor não pode ser um amor tão puro, tão genuíno. Isso é difícil da gente entender. Porque como que eu consigo amar o outro, mas eu olho para o espelho e eu não me amo, eu não me vejo. E a gente sabe quantas mulheres que estão passando por isso. Quantas mulheres que estão com essa identidade distorcida, mexida. E eu acho que tem esse também da gente amar o outro como a nós mesmos, mas entender que o outro não pode ser uma muleta. Exatamente. Sabe? Que o outro não pode ser a gente entregar todo o nosso amor e dizer, não, eu amo tanto. É algo que a gente precisa ficar muito Isso atento. é em tudo. Isso é com líderes, isso é com líderes religiosos, isso são com os filhos, é com o marido, é com a família, é com tudo. Porque às vezes eu não tenho nada e tudo que eu tenho, porque é meio ambíguo, né? Sim. Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho. A pessoa ela se olha e fala, eu não tenho nada.
E aí ela olha para o marido, é tudo que eu tenho. Ela olha para os filhos, é tudo que eu tenho. Ela olha para o emprego, é tudo que eu tenho. Ela não entende o valor dela, o outro também não consegue dar valor, não é? Verdade. Então é tão importante a gente resgatar o nosso valor, resgatar a nossa identidade, que eu me vi também, que eu me perdi um pouco na minha identidade, que eu pedia para Deus trazer clareza para mim. Falava, Deus, por que eu tenho esse sentimento de inferioridade? Eu tinha algo muito grande dentro de mim. E aí, eu comecei a orar, buscando, nem tinha discernimento que um dia eu poderia fazer terapia, alguma coisa assim. Eu nunca nem fiz. Mas hoje eu também estou estudando psicanálise. Eu vi lá, você postou. Estou estudando. Mas na época, eu comecei a procurar em Deus. Deus, eu não quero, eu tenho o Senhor que é tudo na minha vida, eu não quero mais esse sentimento, esse complexo que eu sinto que me puxa para trás. E aí Deus me trouxe algumas coisas que foram me curando. Minha mãe nunca tinha comentado isso comigo, mas ela viu que eu amadureci, que eu cresci, ela comentou um dia, Aline, um dia eu fui numa clínica de aborto. Eu fui numa clínica de aborto porque seu pai não queria ter o segundo filho. E aí eu tive muito medo, tive que ir junto com ele. Só que chegou lá, nada deu certo, estava muito cheio. Eu voltei. Parece que aquilo foi preenchendo alguns sentimentos de rejeição que eu não sabia nem pontuar. Falei, de onde que eu tenho isso? Aí eu falei, mãe, fez sentido para mim o que você está falando. Aí eu chorei, me deu um alívio, sabe? Aí depois eu lembrei de uma situação muito específica que a minha vizinha sonhava em ter um menino. Olha só, detalhes da vida, né? E ela nunca teve um menino, teve 2 filhas. Só que eu tinha um irmão. E ela fazia de tudo para agradar meu irmão, porque eu acho que ela tinha um amor por ele, um carinho também, né? E ela quis fazer uma festa para ele um dia, de aniversário. Só que meus pais nunca tiveram condições de fazer festa de aniversário para mim. Pra gente, nunca teve. A nossa vida toda ali na infância, a gente não tinha festa de aniversário. Só que meu irmão teve. Só que com a minha cabeça de criança, eu não sou especial. Então foram entrando alguns buracos na infância, que fechou, e eu nunca discerni. Aí Deus foi trazendo à tona situações, e aquilo foi se tranquilizando dentro de mim. Parece que eu entendi o porquê, e eu não tinha motivo para ficar presa àquilo, porque hoje eu tô aqui, ele me deu vida, ele me resgatou, né? Sim. E tudo aquilo fez sentido, eu entendi quem eu era. E eu fui buscando entender a cada dia mais sobre essa questão da minha identidade em Deus, quem eu sou nele. Então, isso me curou muito, né? Eu fui lá atrás, Deus foi trazendo e eu fui, como é que fala? Conhecendo a sua história, fui organizando, conhecendo a minha história. E isso foi me preenchendo, eu entendendo quem eu sou. Como é importante a gente entender quem nós somos em Deus, né? Porque daí você não tem medo diante de uma afronta do inimigo, você segue adiante, você sabe que você é filha, você se posiciona, você usa a sua armadura da fé ali, né? E você segue em frente. Me veio aqui no coração a história de Maria Madalena, né? Ela só teve um encontro com Jesus, e esse encontro bastou para que a vida dela fosse transformada. A Bíblia fala que nela continha 7 demônios. Era uma mulher endemoniada, sem identidade alguma, ela nem sabia mais quem ela era, mas ela encontrou Jesus. E esse encontro, ela nunca mais foi a mesma depois desse encontro. Ela foi liberta dos demônios, agora Maria Madalena passa a ser discípula de Jesus, ela acompanha ele em tudo, ela é aquela que vê Jesus ressurreto, ressuscitando a mulher, né, que experimentou de experiências com Deus e teve uma vida transformada. Então, assim, o encontro com Jesus, ele vai alinhar a sua identidade, né? Isso é muito importante. E nós, mulheres, eu acho que ainda mais a gente precisa estar posicionada nisso, né? Saber quem nós somos. Acho que os homens também, né? Todos nós, a gente precisa entender quem nós somos, para a gente não se perder. A gente vive numa sociedade que acaba tirando um pouco esse posicionamento da mulher, né? Então, assim, entender qual é a nossa posição em Deus, mesmo que a sociedade não te coloque nessa posição. Nós estamos aqui em 3 mulheres, onde temos os nossos maridos muito bem posicionados. É verdade. E aí, tem muitas mulheres que têm esse marido posicionado e ela não consegue entender. A esposa do fulano, a esposa do pastor Leandrinho, né? Então, sempre a esposa. E aí, aquela mulher, ela acha que ser a esposa, isso é uma falta de identidade para ela. Eu vou ser muito sincera, por muito tempo foi a minha identidade. Eu também.
E eu certeza. sempre Sem fui nome, muito né? bem com isso, porque assim, a identidade, a esposa do Diogo, sabe? Então assim, Uhum. mas não são todas as mulheres que conseguem entender isso e se posicionar, porque você se posiciona como uma esposa. É verdade. E aí quando você se posiciona como uma esposa, você vai se posicionar como mãe, você vai se posicionar, e é isso que você falou, é você saber se posicionar naquele momento onde você está vivendo. Isso. Porque às vezes a gente fica esperando, mas Deus tem uma promessa para mim. E aí eu vou me posicionar quando essa promessa... Não, mas Deus quer que você se posicione nesse momento, o seu Hoje, agora. viva hoje. É o seu agora, para que você, quando vier a promessa, você já está posicionada. Sim. Porque, eu tenho uma promessa, mas e o seu hoje? Não é uma promessa? Exatamente. Né? Como é que você vai viver o seu hoje? Qual é a sua Deus vai identidade de hoje? direcionando e a gente precisa agir, né? Não dá para esperar o amanhã. Você olha para a vida de Noé lá, né? Deus deu a direção, construa a arca. Não fazia sentido. Mas vai fazer o que Deus mandou. Se Deus te deu uma direção, vai fazer. Não precisa fazer sentido para você. Eu tô lembrando aqui que foi o ano passado, em maio, Deus me deu a direção de fazer o devocional com as mulheres. Maio, mês das mães, aí eu sempre também fico muito reflexiva, né? E aí eu comecei o devocional 31 dias no mês todo, fazer um devocional cada dia com uma mulher específica. E olha que Deus trouxe para mim, Aline, você vai começar o devocional no WhatsApp, e esse devocional vai virar um livro. E eu comecei, eu escrevi o devocional, todos os dias estava ali, aí tinha um grupo de mulheres comigo. E acabou os 31 dias, falei, eu vou melhorar cada dia. Fui melhorando cada texto, que às vezes o devocional eu escrevia naquele dia, desenvolvia, fui melhorando. E hoje já está sendo diagramado para virar o meu livro. Meu primeiro livro, assim, então tem que solo. voltar aqui, né? tem que voltar aqui. Para mostrar o livro. Que é o devocional Mulheres da Bíblia, né? Essa questão de fazer o que Deus falou. Falei, eu vou começar o grupo no WhatsApp. Falei, será que alguma mulher vai estar nesse grupo? Aí a gente às vezes nem imagina, né? E vieram um grupo legal de mulheres. Falei, não importa se fosse 2, 3, né? Se Deus me direcionou, eu quero fazer. E não importa o que vai ser amanhã, mas tem que obedecer a direção hoje. Gente, eu não parei de fazer o devocional até hoje, diariamente. E assim, eu falo, Deus, obrigada, porque eu vejo que Deus me deu uma empurrada, sabe? Então, diariamente eu tô ali. Quem tá no grupo recebe devocional diário. Não só de mulheres da Bíblia. E cada semana eu coloco um tema. Essa semana eu tô falando sobre você é forte. E aí, toda semana eu coloco um tema. Falei, agora em maio vai fazer 1 ano que eu faço devocional sem interrupções, né? Isso foi bom para mim, que a direção de Deus para nós, ela alcança o outro, mas primeiro ela te alcança, né? Me trouxe uma disciplina que eu não estava tendo com o devocional. E assim, a gente se compromete com o outro, mas que faz bem pra gente também. É verdade. Então, intencionalmente, eu vi que o Senhor foi ali fazendo coisas comigo para eu crescer, amadurecer também, que sempre tem, né? A gente sempre tem muito para avançar. Então, assim, Deus falou, tem que fazer, sem medo, obedecer. Ou com medo também. Ou com Vai medo com medo também, exatamente. Com medo Com também. certeza. A gente está falando aqui de tantas coisas e a gente quer falar um pouquinho também com você sobre esses desafios, né? Que vão surgindo, né, ao longo da vida. E eu sei que vocês têm vivido uma fase nova, até a nível de igreja, né? E não é fácil essa adaptação, Não. né, Aline? Não é fácil. E tudo que a gente está falando aqui, eu estou aqui pensando, falando, nossa, isso tudo que a gente está falando, e ainda tem essa questão da adaptação, das coisas novas, de começar um novo que você ainda não está vendo ele concretizado, ele um todo ali pronto, né? E as crianças ali no meio, e você tendo que ser mãe, né? Igual a gente já falou aqui um pouquinho, tendo que ser uma esposa, tendo que ser uma pastora. Não é fácil, não são fáceis essas demandas, né? E ainda lidando com a igreja, como pastora. Igual você falou, abracei uma mulher esses dias e ela está se cortando e ela só consegue ir à igreja. E assim, é um outro lado que não tem preço, né? O retorno que não tem preço. Igual nós estávamos falando aqui antes de virmos para a gravação, ali nos bastidores, de os sacrifícios, né, que uma família sacerdotal entrega, e os filhos entregam junto mesmo sem escolherem, né? Porque eles não escolheram. São direcionamentos que Deus tem dado a você e o pastor Leandrinho. E as crianças estão indo no mesmo barco ali, estão dentro do barco, né? Então, assim, é algo muito, muito sério, muito forte, muito profundo, que é uma entrega,
mas é algo assim muito também poderoso, muito maravilhoso, que não tem preço, né? Igual isso que você falou. E isso é legal eles verem também. Nossa, minha mãe, eu tenho um testemunho futuramente, né, dessa moça. Eu creio nesse testemunho. Amém. E ela vai falar um dia, essas crianças vão estar ali para ver. Isso é importante para eles falarem, nossa, tá valendo a pena. É isso aí. Né? Tá valendo a pena ser validado neles isso também, né? Então, esses desafios... Eles fazem parte, né, desse processo. Sim, exatamente. Eles estão dentro, né? Eles não estão fora como observadores só. Eles fazem parte, porque os pais fazem. Exatamente. Né? A gente, assim... desde que eu casei, eu vou fazer 17 anos de casada. Sim. Então, a gente começou o ministério pastoral já. E a cada dia vai se aprofundando mais, a gente vai vendo que o microfone é a menor parte, né, do ministério pastoral, que você está ali pregando. Os bastidores é o que mais acontece, da gente cuidar, de administrar e tantas outras coisas. E há 3 anos e meio, vou contar um pouquinho dessa transição, essa última transição que nós vivemos, a gente pastoreava a Lagoinha Caxias e a gente já veio de uma escola da Lagoinha desde Belo Horizonte. Há 10 anos nós moramos lá. Lá nós fomos consagrados a pastores. Lá a gente convivia com o pastor Márcio Valadão de perto. Então, assim, uma referência maravilhosa pra gente. Sim. Toda semana ali, reunião de pastores, ele muito rigoroso com algumas coisas. Que isso nos forjou muito, o nosso pastoreio, sabe? E ele sempre muito disponível, coisas que a gente sempre admirou muito. Ele, no meu aniversário, me ligou. Eu falei assim, mozão, falando com o Leandro, eu chamo o Leandro de mozão. Mozão, o pastor Márcio me ligou, mas, tipo, são tantos pastores, ele nem precisava ter me ligado. Eu me senti tão, assim, né, especial. E ele sempre, assim, muito atencioso. Então, foi uma escola maravilhosa pra gente. E aí, a gente sabia que ia transicionar. Mudou um período na Lagoinha de expandir, né? Era a direção do pastor Márcio. E nós viemos para Niterói. O Leandro já tinha estudado com o pastor Felipe Valadão. E aí o pastor também fez esse convite para nós. Nós viemos para Niterói na convicção que era um tempo de Deus também para nós, para chegarmos ali, né? Em Niterói. Chegando ali, Deus falou comigo muito claro. Esse é um lugar de treinamento para vocês. Vocês serão treinados e depois enviados. Aí eu falei isso com o Leandro, era algo que a gente vivia ali como casal. E a gente sabia que Deus estava nos treinando. E eu aprendi muito com o pastor Felipe também. Nós aprendemos muito, crescemos. E ele nos enviou para Lagoinha, Caxias. E foi um tempo precioso demais. E a gente implantou uma igreja pela primeira vez. A gente sempre fez parte do time, assim, de auxiliares, né? Pastoral. Sempre de auxiliar de pastor. E agora, aqui em Caxias, a gente começou a pastorear uma igreja direto, implantando. E 3 anos e meio se passaram. E o nosso coração, nesse finalzinho do ano, estava assim muito voltado por uma direção muito específica de Deus. Deus falou com o Leandro, claramente, nos seus 40 anos, você vai viver uma transição. Falou com isso há uns meses, né? E eu, meu Deus, que transição é essa? A gente não fazia ideia do que poderia ser. E a gente estava vivendo simplesmente o melhor momento da igreja. O melhor momento de 3 anos, né? A gente viveu muitos perrengues de começar mais braçal e de estruturar times para voluntários e cuidar das pessoas, né? E estava vivendo um tempo muito gostoso de desafios que sempre tem, né? Sim. São pessoas, a gente está ali sempre com o nosso coração intenso, o nosso olhar sempre foi assim, estamos fazendo para Deus. Então isso sempre nos motivou assim, faço melhor. A gente sempre teve essa motivação. E aí, Deus deu essa direção para o Leandro. Quando Deus deu para o Leandro essa direção, começaram as profecias. Deus sempre confirma algo que ele já colocou no seu coração, né? Nunca é uma profecia que vem, tipo, nossa, não faz sentido nenhum. Não. Aí, uma atrás da outra, a gente perdeu a quantidade, sim, de pessoas que falaram com a gente. Vocês vão transicionar, um novo tempo, um novo tempo. Amém. Então, se a gente vai transicionar, Deus vai trazer clareza pra gente quando vai ser isso. A gente não fazia ideia. Até que Deus trouxe claro pro Leandro também foi essa direção, mas já estava assim no nosso coração, a gente conversando, que essa transição aconteceria se mudasse o nome da igreja. Seria o tempo, marcando, né? Mudando o nome da igreja, não é tempo de vocês continuarem no novo tempo da igreja, que é um novo nome. E algo que no meu coração eu falei, não vai acontecer isso. Eu acredito que vai ficar como está e não vai ser agora. Eu acho que eu também não queria que acontecesse, né?
Porque é mais fácil a gente ficar no conforto ali. Tá tudo muito bem, tá tudo acontecendo. Deixa a gente aqui, Deus. Né? A gente tem as pessoas que a gente ama. Não, mozão, não vai acontecer isso agora, não. A gente falou isso uma semana. Veio o pastor Felipe e falou, gente, tô aqui no grupo de pastores, vai mudar o nome da igreja. Em breve eu vou conversar melhor com vocês. E ele já trouxe essa informação. Aí o Leandro olhou para mim e falou assim, é agora a nossa transição. Meu coração acelerou, mas é curioso que a direção de Deus sempre te envolve na paz deles. Tinha uma paz que eu falava, não era para ter essa paz. A gente vai sair de algo que é certo, de talvez um ambiente que a gente tem aplausos, tem, né, muitos amigos, tem relevância, para um ambiente que é incerto, que a gente vai ter, né? Nem todo mundo vai estar com a gente não romantizou essa transição. Sim. A gente sabia que talvez um grupo nem sabia quem estaria com a gente. E o Leandro, naquele dia, ele decidiu, eu vou marcar para conversar com o pastor Felipe. É o nosso tempo de transicionar, a gente não vai entrar no novo tempo, isso para mim está muito claro. E a gente como esposa, né, a gente sabe quando Deus dá uma direção para o marido, que é o cabeça. Quando a gente sabe que é de Deus, tudo flui, tudo faz sentido. E aí, ele foi, conversou e falou, pastor, só quero uma coisa, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. E o pastor foi e abençoou o Leandro. Depois teve uma outra reunião na igreja, ele nos abençoou juntos, né, que nessa primeira ele foi sozinho. E aí nós despedimos da igreja. Então isso tudo aconteceu muito rápido. Em um mês, eu acho. Já foram as datas, o culto de despedida. E vou te falar, transição tem que ser muita direção de Deus, porque é um negócio muito difícil, muito duro. De todas que a gente já passou, que a gente já mudou de cidade, aí muda de casa e tudo, essa foi a mais difícil. Que eu acho que ainda estou sentindo ainda, né? Porque com isso, o Leandro foi muito claro com o pastor, falou da direção de Deus. Caxias é uma cidade grande, que a gente continuaria a pastorear em Caxias. E quando nós chegamos aqui, o Senhor falou assim, olha, Deus está te dando essa cidade. Claro que não é só para ele, tem muitos outros pastores, mas ele não falou algo de uma placa, mas falou de uma cidade. Então, a gente entendeu que é tempo de continuar, né? E o Leandro deixou isso tudo muito claro e nós fomos para o novo tempo. Só que o novo tempo sempre vai deixar coisas para trás, né? Então, a gente sabe, muitas pessoas, assim, nunca mais falaram com a gente. Então, assim, também decidiram ficar na igreja que estava, que até mudou o nome. E pra gente tudo certo. E a gente agiu eticamente. A gente prometeu pro pastor, a gente não vai chamar nenhuma pessoa. Porque a gente não vai ser antiético. A gente prometeu diante de Deus, sabe? E a gente é fiel àquilo que a gente se compromete. E a gente não chamou uma pessoa. Eu confesso que o meu desejo era ligar para várias, que a gente tinha um carinho enorme, a gente construiu uma aliança com vocês. Construído, né? E eu me emociono aqui. Sim. E outra, eu tô aqui você falando, eu tô pensando nisso. Eu falei, uau, porque assim, não é nada fácil. E eu imagino que essa transição de vocês ainda tá apertado. Tá apertado. Por conta de quem vocês deixaram para trás, porque vocês construíram algo do zero. Por mais que tivesse o nome da igreja, que é um nome, né, grande, respeitado, um nome forte, mas não é fácil mesmo tendo um nome, gente, porque eu conheço em Xerém, onde nós moramos, igrejas com nome forte que não deslancham. Então, assim, vocês vieram para um lugar que já tem igrejas grandes instaladas. Fortes. E vocês iniciaram. E esse início cria muitos vínculos e laços. Muito. Né? Então, essa parte de pessoas... deve estar ainda doendo um pouco em vocês. Dói. Também. Tipo, simplesmente você sente... Eu esqueci aquela palavra. A pessoa que não se importa mais com você, não é... Indiferente. É um sentimento horrível. É horrível. Tipo, eu não trataria ninguém assim, eu nem trato, porque eu sei quanto que eu não gostaria de ser tratada. Eu sempre tento fazer essa análise. Mas, assim, olhar para algumas pessoas que tinham um carinho enorme com a gente, que a gente sentou na mesa, que a gente abraçou, até amigos que conviveram com a gente anos e anos. E simplesmente, tipo assim, se eu for com eles, lá não tem glamour, lá não tem tantas outras coisas. Muita gente, sabe, tem a questão também do título. Não, hoje eu lidero, eu não posso. Mas muitos nem falaram, assim. Mas também teve um grupo maravilhoso que foi de testemunho, falou quanto a gente passou pela vida dele. Não acho nem assim na questão tanto de ir com vocês. Porque, de repente, a pessoa quis ficar
Mas eu digo assim, de exatamente. ter uma amizade. De ter uma Além amizade. disso. Eu não preciso perder a sua amizade, Não a sua amizade. preciso, Porque você tá numa placa, numa placa numa igreja diferente. diferente. Exatamente. Então isso me fez sentir muito, Eu me imagino, espremeu. E tem dia que eu ainda choro com Deus, mas é muito Imagino. bom ter Deus como o próprio Senhor ali, né? Ele tá presente, eu vou pro quarto, fecho a porta e ele, Aline, vem cá, eu tô com você, né? Sim. Tô comigo, você pode chorar. Eu Sim. me emociono, com certeza. Que daí eu lembro de situações, então ele fala assim, vem cá, Aline. Então eu vou lá e choro, me sinto aliviada. No Eu colo falei, do Deus, pai. você é meu terapeuta. E eu choro mesmo, e eu me sinto aliviada mesmo, assim. E não tem nenhum sentimento de rancor de ninguém no meu Sim, coração. Eu falei, com dentro de mim não cabe esse sentimento, sabe? Dentro de mim cabe o sentimento de amor, é isso que eu vou fazer pelas pessoas. E quando alguém quiser vir, vai ser abraçado, vai ser amado. Um ou outro, às vezes, vai visitar a gente. Eu me sinto muito feliz, né? Isso é muito Mas legal. acaba que faz parte. Eu acho que o novo templo sempre vai fazer com que você deixe coisas para trás, né? Com Pessoas especiais para Pessoas trás. também. Vi algo tão extraordinário há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu estava vendo um processo e uma pregação, uma pessoa falou assim, olha, existem pessoas andaimes. Talvez vai parecer muito forte, mas o que é pessoas andaimes? Numa obra existe a parte de fora, a parte bruta, a parte do tijolo, a parte do cimento, e o andaime, ele está ali nesse momento que ele é muito importante nesse momento. Ele é necessário nessa parte de fora, nessa parte de você crescer, de ir subir nas estruturas, e o andaime está ali. Só que chega um momento da parte interna, da parte do refinamento, da parte da onde é o trabalho ali, sabe, interno, e o andaime ele não faz mais parte daquele processo. Ele sai. Ele sai. Então, existem pessoas que vão fazer parte da nossa vida naquele momento que Deus está nos estruturando, nos amadurecendo, e essas pessoas, elas são muito importantes. E às vezes a gente não entende quando a gente passa por uma outra fase, quando essas pessoas simplesmente não estão mais ali. Mas é porque aquelas pessoas, elas estavam exatamente no momento que elas deveriam estar. Delas, né? E aí Deus vai mantendo isso aí. pessoas e vai trazendo novas pessoas. Então, assim, nossa, mas aí falar pessoas andando, mas quando ele falou isso, foi até o pastor Vitor Hugo, sabe? E quando ele falou isso, faz todo sentido. Realmente, por quê? Porque eu estava questionando por que pessoas saíram da minha vida, por quê? Porque, e quando ele falou aquilo, que é um homem extraordinário, um homem de Deus, né? Ele profetizou nosso terceiro filho. Quando ele falou isso... ele é assim. Ele é desse jeito, Ele é desse jeito. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, opa, é isso. Às vezes a gente fica ali prendendo a pessoa com a gente e a pessoa não está mais naquele momento. Qual é a lógica do andaime ficar ali na frente da obra se já está com todo o azulejo do lado de fora, já está com todo o acabamento do lado de fora? Se ele ficar ali, ele atrapalha, né? Ele atrapalha a parte que Deus continua fazendo do refinamento. Exatamente. Então, assim, mas aí a gente tira pessoas da nossa vida? Não, porque nós também somos na vida de outras pessoas. Exatamente. Vão ter momentos que a gente viveu e que a gente teve que sair. Que a gente ajudou por um período, mas que, né? A gente sabe que existem pessoas que saem sem ser a vontade de Deus, porque elas querem mesmo, por rebeldia, por vontade humana. Mas a gente entende quando, né? E aí, aí eu comecei a olhar e falei, então nem é culpa da pessoa, nem é culpa minha. Não é culpa. É o tempo dela. Outro, é o tempo de Deus. Né? Foi o tempo dela na minha vida, o meu tempo na vida dela. E discernir, ter essa sensibilidade pra gente poder... Até não criar ranço do próximo, né? Ficar com raiva do irmão. Não, ao invés de amar, a gente cria um ranço do... Sim, eu estava lendo umas anotações antes de vir para cá e estava falando sobre essas coisas. Que esses sentimentos, tanto dessas picuinhas, né? Dessas raivazinhas, esses rancores, quanto também as reclamações, são sentimentos que fazem você parar. Que faz você também paralisar o outro. Paralisa você e o outro. Às vezes, dentro da nossa casa, até com filhos, maridos, as nossas reclamações e esses nossos rançozinhos guardados é um perigo. Impedem eles de desenvolverem algo na vida deles. Olha só. Sabe? Impedem, paralisam eles, porque eles vão ficar naquela crença limitante que você, que é mãe, falou. Você declarou. Você é uma voz. É isso, né? Para a vida deles e dos que te cercam. Imagina a Aline numa posição como pastora, né?
tem a sua família, que é o ministério mais importante da sua vida. Exatamente. Mas reflete na pastora Aline e nos membros que você vai pastorear, né? Então, assim, são coisas que são muito sérias, muito importantes e que tá na nossa mão. Deus colocou e que a gente não pode perder tempo com essas, de entender certo isso, que a gente acabou de falar aqui, de que cada um tem o seu propósito, cada um tem um tempo certo para estar ali com a gente, pegando firme. De repente as posições vão ser mudadas, aquela pessoa não vai estar naquele papel, vai estar em outro, né? Então é muito importante a gente entender isso, para a gente não paralisar a nossa vida e não paralisar a vida e ministérios de outros. Lançando palavras, com posicionamento nosso. De repente, já pensou a Aline pegar ranço, picuinha com essas pessoas e começar... Nossa, eu acho que eu me torno uma pessoa amarga, não é? Exatamente. Você não está feliz com o outro. E a nossa vida não pode ser baseada no outro, né? Não. Tipo, é olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E a gente está ali num bairro, que é um bairro próximo a outra igreja, né, que a gente pastoreou. É o mesmo bairro praticamente, só que o bairro é muito grande, é um dos maiores bairros de Duque de Caxias, a gente está do outro lado. E, por exemplo, tem chegado tantas famílias desviadas, que nunca, né, há muitos anos não estavam mais na igreja e têm ido ali. E a gente sabe que o nosso papel está sendo cumprido, né? E, por exemplo, tem um voluntário lá que ele há 20 anos, ele está desviado. A esposa dele conheceu Jesus e ele começou a servir ali com a gente na Saudável. Ele falou assim, não, eu só estou aqui ajudando, mas eu nem sou daqui. Aí ele cada dia mais intenso, mais servindo, envolvido. Falei assim, gente, uma pessoa tão apaixonada hoje. Hoje ele já se declarou que é da igreja, porque eu acho que ele estava com medo dessa volta, né? Há 20 anos, sem estar com Jesus. E assim, ele já está vivendo uma transformação. É tão legal a gente ver isso. E ele tem um grupo de amigos, todos assim, tomam, bebem, né, bebidas alcoólicas. E ele já sentiu que não é mais o tempo dele. Ele já conseguiu abrir mão desses vícios. E ele contou que um dia ele foi e abriu, ele tinha várias garrafas importadas de algumas bebidas específicas. Ele teve o desejo de jogar todas fora. Então, assim, não é algo que nenhum de nós falamos para ele, mas o ambiente ali, onde ele tem frequentado, né, ele tem vivido essa verdade e ele tem vivido essa transformação. Então, assim, a gente tem uma missão muito grande, né? Duque de Caxias são milhões de habitantes. E eu penso assim, se vários pastores se levantam, pastores sérios, que são apaixonados pela cidade, que Deus colocou isso no nosso coração, Glaucio, que eu falo, Deus, só o Senhor pode ter feito isso. A gente chega em Caxias e a gente criou um amor pela cidade, assim, sabe? Um amor e de querer ver a cidade transformada. Claro que a gente sabe que a gente vê muita coisa ruim, a cidade às vezes muito mal falada, mas a gente acredita que através do evangelho sério, muitas coisas podem mudar, né? A gente esses dias fez uma ação no prostíbulo, só com as mulheres da igreja, parece que é um trabalho de formiguinha. Mas elas falaram, de fato, né? Tipo assim, parece que não é relevante, mas a gente sabe o lugar que talvez Jesus passaria se ele estivesse aqui em carne hoje, né? Então, assim, e nós estamos representando, né, o evangelho, e uma menina delas lá falaram assim, mas por que vocês quiseram visitar a gente? Quem nós somos? Tipo assim, nós? E a gente foi ali trazer para elas o valor que elas têm para Deus. Né? Deus não olha para ela diferente quando ele olha para mim. Ela tem muito valor para Deus. Não importa o que ela faz, mas Deus pode mudar também se ela quiser, né? Mudar esse quadro que ela vive. E aí, agora na Páscoa, a gente vai fazer uma ação de Páscoa ali no bairro também, com o intuito de levar o evangelho para muitas pessoas que estão perdidas, carentes. E a gente crê que a gente está cumprindo a nossa missão ali como Igreja Saudável. Sim. Esse nome nasceu porque a gente já tinha um livro de casamento saudável. A gente vai voltar aqui para falar de casamento saudável. Isso aí. E Deus trouxe isso pra gente. Olha, o nome da igreja já está dentro de vocês. E aí veio muito forte o nome saudável. E é um nome profético, né, também. Nós não somos perfeitos, mas é o caminho que a gente quer. Sempre uma liderança saudável, uma igreja saudável, né? Em todos os aspectos, né? É o que a gente deseja viver. Em nome de Jesus, ver a nossa cidade transformada, né? Com certeza. A nossa missão é muito além das quatro paredes, né? Sim, então, com certeza. Isso é muito importante. E uma coisa também que eu quero
destacar aqui, porque a gente já está finalizando, né? Já está escrevendo o final. Bate o papo aqui que a gente ia ficar, né? Tá fluindo muito. Mas algo que eu vejo e que eu acredito, que reflete muito em vocês, e que eu sempre tive essa impressão, desde quando a gente se conheceu, eu sei que tem um jeitinho da Aline de falar, que ela é toda assim, meiga, né, e tal. Mas eu sempre vi, Aline, uma coisa que me marcou muito com você, que eu sempre vi você muito amorosa. Você verdadeiramente emanando o amor, sabe? E hoje eu vejo um testemunho disso com essa transição, porque, como você disse, eu sou neta de pastor, filha de pastor, venho de uma família sacerdotal e política também com a família do meu marido. E nós passamos na nossa igreja por um período de rebelião, que foi terrível. Meu pai, imagina. Então, assim, e marcou muito a gente, sabe? E assim, eu fico imaginando vocês nesse período de transição, sabe? E eu achei muito lindo porque vocês conseguiram transicionar sem machucar a outra igreja, sabe? Deixando essa igreja lá saudável, do jeito que vocês trabalharam tão arduamente, começaram ali. Verdade. E eu achei isso muito lindo, sabe? Eu não podia deixar de falar. E eu vejo, mais uma vez, eu falei, nossa, uau, porque realmente é a verdade do que vocês carregam. É a verdade desse amor, que eu vejo sempre você de acolhimento, desse amor, de emanar amor mesmo, a palavra, o sentido ali de ter carinho, de ter cuidado, de cuidar com amor, com zelo, sabe? Porque o amor é isso, é você ter zelo, é você se compadecer, é você não olhar a quem, é você fazer porque tem um propósito para ser atingido, é você fazer porque aquilo está no seu coração e eu vou derramar amor por aquilo. E eu sempre vi muito isso na Aline ali, sabe? O carinho dela, sabe? Eu achei isso muito legal. E essa transição de vocês, pra mim, assim, né? Eu vi... Foi leve. Quem tá olhando, a gente sabe que internamente. Exatamente. Eu achei que isso foi muito lindo, foi muito admirável, sabe? Como vocês fizeram, a seriedade como vocês fizeram, foi muito legal. E eu fiquei muito feliz. Eu fui lá na Igreja Saudável, igreja maravilhosa. Já foi lá conhecer nossa também, nós fomos juntas. Me senti muito legal, uma igreja maravilhosa. E assim, já fica aqui, né? Você já falou e a gente também quer enfatizar aqui que vocês ficam com um convite de irem lá conhecer a Igreja Saudável. É uma igreja incrível que, assim, tem tudo a ver com você e com a sua família, né, Aline? Somos um bebezinho de 3 meses e meio, olha só. Mas estamos avançando a cada dia. E eu creio que impactar essa cidade, né? Sim, mas foi lindo a gente chegar lá e já ser recebido num calor, né? É muito legal isso. Literalmente o calor, né? Literalmente, o início de igreja. Ainda, mas é assim, se não tiver isso, tem história. Né? Tem que ter uma história, né? Não começa assim já com ar-condicionado. Não. Tem que começar com um dia de cada vez. Que aí quando estiver lá atrás, aí quando estiver lá na frente, tem que história pra contar. Nossa, lembra quando a gente passa. Hoje a gente está trazendo casaco para a igreja. Mas lembra. Tá todos os dias. Isso faz parte da história, né? Isso é muito legal. Né? E a primeira vez que eu ouvi falar da Aline foi exatamente isso que você está falando. Primeira vez que eu ouvi falar de você foi de uma ovelha. E aí a ovelha falou exatamente isso pra mim. Ela falou assim, nossa, a pastora Aline, ela é muito carinhosa. Ela pastoreia, ela acolhe, ela abraça. E a pessoa ela foi falando e eu não a conhecia ainda. Então, quando eu te conheci, então eu já tinha essa visão de alguém que era acolhida. E aí isso é interessante porque, assim, a gente fala muito isso, né? A nossa imagem, a nossa história, ela precede a nossa presença, né? Então, assim, quando a gente chega, o que estão falando de nós? Exatamente. Né? Quando eu chego naquele ambiente, eu acho que isso é exatamente o que a Glócia falou. A gente consegue perceber essa essência, sabe? Eu acho que é de vocês. Eu me senti muito bem lá na igreja, né? A gente se sentiu assim, um acolhimento, sabe? Aquela coisa de você chegar. Eu acho isso tão incrível, gente, as igrejas hoje fazerem isso. Sim. Dessas placas, sabe? Igual lá na igreja também, a gente chegar e a pessoa já chegar e já receber você especial. Seja o calor humano. É um calor, assim, a recepção. É vida, né? Como a gente precisa disso. Porque no dia a dia a gente
no dia a dia, muitas pessoas não têm oportunidade disso. Ontem, né, da gravação que nós estamos fazendo, né? A gente fala. Ontem nós estivemos numa empresa e aí a pessoa, meu marido, a Analia até brincou, ela, mãe, se meu pai conversar mais 5 minutos com o moço, ele vai convidar ele para o churrasco lá em casa sexta-feira. Porque ele conversando ele conversando com o vendedor, e aí o rapaz falou assim, nossa, mas tem dia que a gente dá bom dia aqui que as pessoas nem respondem. A gente dá bom dia, as pessoas nem olham pra gente. Então, ele falando aquilo, ele realmente se sentiu sentindo, porque quando aí o Diogo conversando com ele, perguntando, e vocês comem quantos chocolates no dia, não sei o que, tal. E aí ele se sentiu assim, tipo, nossa, mas ele tá parando aqui pra... Sabe, aí eu parei de ver o que eu tava vendo para prestar atenção nele, como que ele tava se sentindo. E ele falou, tem vezes que a gente dá um bom dia e ninguém responde. Então, quando aquela pessoa, ela vai... e tem um seja bem-vindo, você é especial. Gente, parece que tem muitos testemunhos da nossa recepção na igreja. Sim. Nossa, eu senti ali já Jesus no início da porta. Eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, porque foi acolhido, teve um sorriso correspondido, né? Então, como é importante. A gente precisa do outro, isso é verdade, né? E essa traz isso. Então, assim, né? É triste toda vez que a gente termina, né? Gosta de ter que a gente começa um bate-papo e a gente não quer acabar mais. Mas, assim, Aline, foi incrível. Foi mesmo. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês, sabe? Eu amei. Muito especial. Nós, né, estou muito feliz de receber você aqui. E que essa jornada, né, de recomeço e de novas... uma nova jornada, né, que tá vindo, que vocês possam continuamente sentir o favor e a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Obrigada. Que vocês possam entender o mover e o agir, como vocês entenderam o tempo de Deus. Que essa paz que excede todo o entendimento, que é a paz que o Senhor nos dá, que vocês possam continuar sentindo, né? E que vocês possam continuar levando para Caxias e para o mundo. Amém. Né? Porque eu acho que Caxias é o começo. É o começo. Caxias é o início. Caxias é onde o Senhor ele está... É porque a gente precisa ter uma raiz. Plantando, é verdade. Né? Então a gente precisa, mas ela vai se abrindo. Então eu acho que Caxias é esse lugar onde vocês vão ter base. Amém. Mas que eu acredito que Deus tem algo muito maior para vocês. Recebo essa palavra. Sabe? Que Deus tem algo muito grandioso para vocês. A gente consegue perceber isso. Então que vocês continuem com esse coração de pastor. Amém. De pastores. Né? Que é um coração que eu falo que eu acho que é um coração que Deus tem uma caixinha quando a gente nasce, que tem um coração que ele vai lá e pega assim, nesse cantinho aqui eu vou pegar e eu vou colocar. Porque é o coração que tá bem remendado. Eu falo que o coração de pastor é um coraçãozinho remendado, mas que o tempo inteiro o Senhor tá lá e tá colocando um curativo e tá dizendo, agora você já tá pronto para ir lá curar outras pessoas. Isso aí. Sabe? É o médico, é o enfermeiro machucado que tá curando. Porque tem alguém muito maior curando. Não, tem alguém muito maior curando, sabe? E aí, eu falo isso, que é uma caixinha. Então, assim, que vocês possam sempre entender que existe esse coração. A gente consegue perceber daqui. E é muito bom te conhecer melhor, ter conhecido essa história, né, mais de pertinho. Então, que você possa ter sentido acolhida aqui também, né, Glaucia? Muito. Eles vão voltar aqui. Até falei muito, né? Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não. Vamos voltar. Vamos receber agora a Aline e o pastor Leandrinho em breve, né? Sou muito grata, muito viu? legal. Pelo convite, me senti muito honrada. Que bom. E conte comigo. Sempre que precisarem, de verdade. Vamos precisar, com certeza, para as mulheres. Deixasse uma mensagem para elas e, sabe, que você passasse... Porque esse é o nosso propósito aqui, né, Glaucia? Sim. Trazer essa mensagem às mulheres. Exatamente. Amém. Então, você, mulher que está nos assistindo, que você possa ser edificada de alguma forma, né, pela minha história, por aquilo que eu compartilhei. Eu estou com um texto aqui no meu coração da mulher adúltera, que teve um momento que ela foi exposta, ela foi pega em adultério e... todas aquelas pessoas, os acusadores, levaram essa mulher diante de Jesus para acusá-la mesmo. Olha, Jesus, também eles estavam querendo tirar Jesus da posição dele ali e falar, faça alguma coisa, né? Vamos ver o que Jesus vai fazer com essa mulher. Porque, pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. Já que ela adulterou, então ela tem que pagar pelos seus erros.
E Jesus, ouvindo, escrevendo na areia, aí olhou, tem alguém aqui que nunca teve pecado? Aquele que poderia condená-la não a condenou, mas ele a trouxe para perto, ele a livrou daquela situação que ela poderia ser apedrejada, e ele trouxe reflexão para todos ali. Quem aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra? E foi saindo um por um daquele ambiente, e Jesus olhou para aquela mulher, segue a sua vida. Deixa esse pecado e segue a sua vida. Então, assim, eu quero deixar para você isso. É esse Jesus que nós cremos, que servimos. Ele que tem toda a autoridade para nos acusar, né? Brigar com a gente, falar de tudo, nos condenar, nos julgar. É aquele que nos acolhe, é aquele que nos mostra um caminho de esperança, de paz, de transformação, de cura, de renovo. Amém. É esse Jesus que falamos aqui na mesa, e ele pode mudar a sua vida também. Você pode deixar aqui nos comentários, né, do podcast, Sim. se você quer viver essa transformação. Eu creio que a Glaucia, a Aline, eu certeza. também, né? Você pode nos contactar e a gente vai vai te ajudar a seguir esse caminho de transformação e viver com alguém que está pronto para te perdoar e não te perder. Você é muito importante para Deus. Amém. E não deixe de falar aí seu arroba. Que o pessoal até contactar, né? É verdade. Falou de contactar. Meu foi da igreja também, né? Que da igreja também. O arroba da igreja é Igreja Saudável Caxias. E o meu é Aline Almeida AO. Aline Almeida AO, que é Almeida, é o meu sobrenome todo, né? AO, só abreviado mesmo. Você já vai me achar lá. Foi um prazer, mais uma vez, viu? Foi nosso, foi muito bom. Foi maravilhoso te ter aqui conosco. Foi tenho certeza que é um convite que, assim, surgiu no coração de Deus, né? Nossos encontros aqui têm sido assim. E, assim, a gente ficou muito feliz. É uma honra nossa recebê-la aqui. Me senti muita vontade. E é isso aí, foi muito bom Obrigada. mesmo. Sabendo que o Senhor te abençoe e nós ficamos muito felizes, né? Estamos, com certeza. Então, que seja um convite para que você volte. E a gente costuma falar aqui, a gente vai continuar falando, Vamos, sim, né? Sempre quando é. juntamos nós e a nossa convidada, a gente sempre fala algo muito especial também para as mulheres, que é Você Pode Mais. Então, nós vamos contar até 3 e vamos falar juntas, né? Ela. 1, 2, 3. Você pode mais.